Uma ótima tarde para todos nós, que seja uma oportunidade de reflexão em torno da proposta de Jesus, aclarada pela doutrina espírita. Nós escolhemos para nossas análises dessa tarde este tema que é bastante propício, porque nos enseja a refletir em torno de como anda a nossa casa mental. E colocamos de propósito o tema reconstruindo, porque dá-nos uma ideia de que ao longo da nossa caminhada nós estamos sempre num processo de construção. Mas às vezes determinadas edificações, assim como na matéria, como nós somos os artífices, os pedreiros da nossa própria construção, às vezes determinadas construções estão fora de prumo, estão com a sua fundação um tanto quanto abalada, precisando de reparos. Então, assim como na vida, a nossa casa mental, ela, na maioria das vezes, anda desajustada, necessitando de reparos ou às vezes até de demolições de conceitos, de situações vividas ou mal vividas. E aí nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 43, mas Mateus vai registrar essa passagem bastante interessante, que ela pode ser projetada em diversos campos de análise. Obviamente a gente vai trazer para a nossa intimidade, mas ela pode ser projetada na casa espírita, ela pode ser projetada no nosso campo de trabalho, no nosso lar. Vai nos ensejar aí profundas reflexões e análises para que a gente veja como é que a gente está lidando com essa situação. Então diz-nos Mateus o seguinte: e quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando descanso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então, numa análise superficial, parece que há até uma contradição, Porque o espírito sai da habitação, e aí a gente pode pensar no campo das influências, das obsessões, que existem em diversos graus, que existem de diversas formas, Nós sabemos, a gente pode catalogar aí 5 tipos de obsessão. Normalmente a gente só analisa a obsessão dos desencarnados para o encarnado, Quando fala obsessão, a gente já logo pensa, A influência de um espírito mau sobre um espírito encarnado. Mas ela existe de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e a auto-obsessão. Mas geralmente a gente só pensa na obsessão como a influência de um espírito desencarnado para o espírito encarnado. Mas existem, essas outras facetas da obsessão e em alto grau. Muitas vezes é o encarnado que está obsidiando o desencarnado. Um parente, um filho que desencarna, um pai, uma mãe, e quem fica retendo o espírito ali, obsidiando, ou inimigos, No plano físico, um desencarna, às vezes o que está encarnado é que está obsidiando o desencarnado. Ou no próprio plano espiritual, as perseguições, As obsessões de desencarnado para desencarnado. Então, quando a gente vai analisando isso, nós vamos sempre usar aquela técnica que o nosso companheiro Honório Abreu, nosso querido Honório Abreu, que por diversas vezes esteve em Santos Dumont aqui, na nossa COEG, diversas vezes trazendo aí essa visão do Evangelho de forma miúda, essas análises muito importantes, e ele então vai nos
proporcionar aí a análise de todas as vezes que a gente for estudar um texto evangélico, nós temos que usar 4 situações para que a gente consiga trazer a mensagem para a nossa intimidade. Porque a gente sempre olha a mensagem assim, analisando-a longe de nós. Mas é preciso que a gente introjete a perspectiva de Jesus, porque ela é atemporal. Então, todas as vezes que a gente for estudar um texto, a gente precisa identificar quem são as personagens desse texto, daquele contexto, né? Então, que tipo de personagem ali nós nos identificamos, onde o fato se dá, o local é muito importante. Tudo isso tem um significado para que a gente consiga entender qual é a proposta de Jesus, não é? Que a sua mensagem ela não veio previamente elaborada. Jesus ia aproveitando todas as circunstâncias, né? Tanto de locais, quanto de tempo, como do modo como as coisas aconteciam e mediante quem estava participando daquele fato. Então a gente vai tentando identificar quem são os elementos ali contidos. O indivíduo está na condição de um cego, ele está na condição de um coxo, ele está morto, ele está na condição de um fariseu, um Zaqueu, um jovem rico, um homem, quando não traz ali identificado quem é aquela personalidade, significando que pode ser qualquer pessoa, a exemplo da passagem do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Quando nos diz que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, então esse um homem que não tem identificação, o artigo indefinido, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser um rico, pobre, enfim, em qualquer posição social, em qualquer etnia, ali não traduz. Então, isso tudo é importante para a gente se colocar naquele contexto, onde o fato se dá, né? Lugares e ambientes terão representatividades muito importantes quando a gente for analisar o fato. É Jerusalém, que estava no alto, é Jericó, que estava na parte mais baixa, que era uma cidade dada à materialidade, ao comércio. Jerusalém remonta às questões espirituais. Então nós estamos situados em qual lugar? Nós estamos em Jerusalém, nas aspirações superiores, ou a gente está envolvido na matéria, né? Preso às questões materiais, pura e simples? E aí a gente vai analisar que quando o sujeito, esse homem que perdeu a sua identidade, ou que não tem identidade, porque justamente estava fazendo um processo de descida, o que vai simbolizar para nós? Que todas as vezes que a gente descer dos padrões vibratórios para a materialidade, o que vai acontecer no meio do percurso? Nós vamos ser assaltados. Então, veja que vai muito além de um fato material. Quando a gente começa a analisar as personagens, o local onde a coisa acontece, o tempo. Então, quem é que está envolvido naquele contexto? Simbolizando para nós que todas as vezes que a gente baixa o padrão vibratório, a gente é assaltado por quem? Pelos inimigos espirituais. Não é? A gente baixa a guarda, os nossos obsessores, né? Os nossos desafetos do passado, encontram sintonia perfeita conosco. Nisso a gente é assaltado, corre a ser espancado, não é? Ficarmos semi-mortos nos processos da obsessão, da possessão, né? Quando o indivíduo entra, ou da fascinação. Tudo isso vai acontecendo na medida em que a gente vai baixando o padrão vibratório. Então o fato se dá onde? Em Jerusalém, que está no alto, em Jericó, que está no baixo, na Galileia, que era uma região aprazível, na vinha, que é sinônimo de produtividade, na recebedoria, na alfândega. Então, aonde o fato se dá? Quando o tempo é de manhã, é de tarde, é de madrugada, é logo, é depois disso, é num sábado, que isso tem tudo significado. Por que sábado? Quando menciona lá que Jesus fazia a cura no sábado. Ou a fuga não se dê no sábado ou em dias de inverno. Veja, dizendo para nós que para a gente não deixar de tomar a atitude que a gente tem que tomar, para a gente não deixar de empreender essa subida para Jerusalém, num dia de sábado, que significa o quê? Que era o dia que o judeu guardava, ninguém trabalhava. Ou em dias de inverno, porque é a estação imprópria para se viajar aquele tempo, não é?
indivíduo, quando tinha que viajar, ele não viajava no inverno, por quê? Ele teria muitas dificuldades pelo caminho. Lá, como era uma região desértica, às vezes, em determinados locais, o sujeito vai pegar uma tempestade de areia, ou vai pegar um frio intenso, aonde ele talvez não consiga hospedagem. Então, tudo isso vai ter um significado para nós. É de manhã, é de madrugada, é inverno, ou é naquele dia, dando uma conotação de tempo exato, para a gente entender que não há nenhuma palavra, nenhuma vírgula contida ali na mensagem de Jesus sem necessidade ou em excesso. Tudo que está contido ali tem uma razão de ser da forma como está. Não é sem razão que Emmanuel, né, quando vai compilar as obras da coleção Fonte Viva, quando ele vai ditar, né, para Chico, ele consulta os manuscritos originais do mundo espiritual. É a informação que a gente tem. Então, quer dizer, existem manuscritos originais no mundo espiritual do Evangelho de Jesus, que às vezes aqui na Terra sofreu adulteração, não é? A gente sabe disso, dependendo da tradução, do entendimento. Na hora, né, de traduzir uma palavra, né, do aramaico para o hebraico, depois para o português, a gente sabe das inserções, das interpolações, né, da retirada de determinados conceitos ali. A gente sabe que até o ano 300, 400, a reencarnação era tida como algo aceitável e entendido pelos judeus. Que a partir do momento em que Justiniano manda, né, em função da sua esposa, a imperatriz Teodora, que não aceitava a reencarnação porque ela não queria entender que ela poderia voltar numa condição inferior, então manda banir nos determinados concílios e retira do Novo Testamento a questão da reencarnação, que era até então entendida. Porque a gente vai perceber na pergunta dos apóstolos a Jesus, na questão que envolvia a Elias, o entendimento claro ali de que eles sabiam da reencarnação. Não é? Ou do próprio Nicodemos, que não entendia, mas Jesus vai falar isso. Então a gente vai percebendo ali que havia esse entendimento que depois foi retirado. E como quarta situação, o tempo-modo, ou seja, em que modo aquilo acontece? Saiu, viu, o verbo, em que tempo que ele está? Ele está no infinitivo, ele está no particípio passado, denotando que o fato já é concluído, ou está no gerúndio, a coisa acontecendo constantemente. Então o indivíduo estava sentado, ele saiu, ele viu, ele estava chegando, Jesus entrando no barco. Veja, é um processo contínuo que estava subindo, parando, não para, não é? Estava a pescar, estava correndo, caminhando, vendo. E aí a gente vai agora projetar todas essas 4 situações dentro da passagem para a gente identificar aonde que a gente vai se enquadrar ali. Porque analisar o fato fora não nos dá subsídios para a gente entender qual é a proposta de Jesus. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é identificar quem são as personagens dessa passagem. E a gente vê ali em que situação que a gente vai estar. Então, e quando um espírito imundo tem saído do homem, então aí nós já identificamos 2 personagens, que são o espírito imundo e o homem. Anda por lugares áridos, buscando descanso e não encontra. Depois a gente vai identificando o tempo, o modo, né? Os lugares. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, vamos prestando atenção nos verbos. Encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai, veja que ele chega, ele sai. Olha a didática do Cristo. Porque chega um momento na vida de todos nós, em relação ao sofrimento, em relação às nossas vinculações, que a misericórdia divina, ela faz cessar aquela influência para nos dar condições de sair daquela sintonia, daquela faixa vibratória e buscarmos aspirações superiores.
Então há um momento em que cessam essas vinculações, então o espírito é afastado da criatura, só que como as suas aspirações ainda estão vinculadas aos padrões mais baixos, ele vai andar por lugares áridos. O que significa esses lugares áridos? A erreticidade, como nós vimos na mensagem inicial, cada um vai viver no clima de aspiração que construiu no seu campo mental. Então, qual é o local que nos aguarda no mundo espiritual? Aquele que nós estamos construindo ou sintonizados quando encarnados. Então é muito fácil da gente saber, porque do outro a gente não tem condição, mas a nossa perspectiva, a análise que a gente pode fazer para onde nós iremos, basta analisar em que faixa a gente se situa aqui, no nosso dia a dia. Aonde que a gente se prende, a gente se vincula? Quando nós dormimos, que tipo de sonhos nós temos? Aonde que a gente vai se situando quando a gente está desprendido do corpo? Então é para esse local que a gente está construindo, com os nossos pensamentos, é que a gente vai. Então fica fácil da gente saber. A gente está vibrando no bem, a gente está trabalhando no bem, a gente está colaborando para que aqueles que caminham conosco também consigam vincular-se a essas faixas. Então a gente pode ter certeza que a gente vai estar numa situação tranquila. Não de inércia, mas tranquila de perspectiva para que a gente, quando desencarnar, estejamos aí em locais aonde a gente não vai sofrer muito, ou sofrer tanto. Então a gente fazendo essa análise, a gente vai identificar isso. Então esses lugares áridos, então o espírito é afastado do indivíduo, e ele vai andar por lugares áridos, porque as suas aspirações estão naquela faixa vibratória. Mas esses lugares áridos não proporcionam descanso para ele. Então o que ele faz? Voltarei, veja, ele lança a perspectiva de poder voltar para casa, para a vinculação onde ele se encontrava, de onde ele saiu. Então, no primeiro momento, ele pode fazer as investidas como uma visita que chega, né? Quando a gente começa a sofrer essas influências, a gente pode catalogar na faixa da visita. Mas quando ele, então, voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Ele havia se afastado. O que o indivíduo, a casa mental do indivíduo, o que se operou ali? Ela foi varrida, enfeitada, mas está desocupada. Não daria para a gente projetar a análise que aí o espírito não teria campo ali para atuar num primeiro momento? Se a casa agora está limpa, enfeitada e desocupada, não era para ele entrar ali, correto? Porque não é um ambiente que ele vivia antes. Basta a gente projetar aqui no nosso campo material. Quando um bando de malfeitores ocupam um imóvel, né, pessoas desmazeladas, pessoas que não têm nenhum cuidado, invasões que a gente vê às vezes nos grandes centros é muito comum. E aí você percebe como é que fica o estado daquele imóvel. Deprimente, né? Pichações, né? A estrutura do imóvel muitas vezes fica toda corrompida, e a pessoa não cuida, ela inclusive deteriora, né? Com atos de vandalismo. Não é assim que fica? Então o espírito vivia nesse ambiente, ele saiu, trafegou por lugares áridos, quando ele retorna, o ambiente está varrido, ou seja, está dito que está limpo, enfeitado e desocupado. Mas ele é inteligente. Por que ele não entra de cara, já que está um ambiente desocupado, varrido, enfeitado? Vou ficar por aqui mesmo, não é? Mas ele, sabendo que ali já sofreu uma asepsia, apesar de estar desocupado, o que ele faz? Ele vai e busca 7 espíritos piores que ele. Não são nem iguais. Ele vai e busca, então chama para habitar aquela casa mental, aquele ambiente, 7 espíritos piores do que ele. E aí é que é o X da questão.
e entrando, habitam ali, porque ele chegou, viu que o ambiente estava ainda desocupado, ou ele não entra, vai, busca os comparsas, que são piores, e aí sim eles fazem a investida de entrar ali. E aí o fato vai se agravar, porque são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então veja bem, aquele indivíduo que tinha no primeiro momento a sua casa mental ocupada por um vândalo, né? Por um espírito desocupado, né? Vagabundo, vamos dizer assim, no sentido de não querer melhorar, de não querer buscar o seu autoaprimoramento, ele agora vai ter 7 espíritos, mais 7 espíritos, no total serão 8. E isso tudo tem um significado. Por que ele buscou 7 espíritos e não mais um espírito? O que o 7, o que isso simboliza? Não é? Porque assim como na vida nós temos as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana, primeiro, segundo, terceiro setênio na nossa vida, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, as 7 maravilhas do mundo. Perdoarei, meu irmão, 7 vezes. Está lá. Por que o número 7? Porque o 7 dá a ideia de ciclo, de etapa concluída. 7 dias da semana. Então, vem uma nova semana. Primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, o espírito encarnado. É uma fase, é um ciclo. Encerrando aquele ciclo, começa a afetar. E assim sucessivamente. Dos 14 aos 21, não é? A gente vai percebendo o que é o significado desses 7. Em relação às 7 notas musicais, a gente vai ter aí, então, encerra um ciclo, começa a mesma nota Dó, porém com uma vibração aumentada, com um tom aumentado, que vai fechar no 8, que dá o símbolo de quê? O número 8? Do infinito. Então, a gente começa a conjugar isso porque antes era um espírito, agora são 7. Piores que ele. Então, o indivíduo que não se policiou, que não se cuidou, isso tudo a gente está falando para trazer para nós agora. Que a gente vai poder projetar isso no nosso comportamento no dia a dia. Porque nós vivemos essas interferências dos espíritos nos influenciando a todo momento. A nossa casa ela tem sido submetida a uma simples visitação quando chega para nós a influência espiritual, porque todos nós sofremos. O espiritismo não é a ciência que trata da origem, natureza, destinação dos espíritos, né, que fala-nos e mostra-nos a interferência do mundo material com o mundo espiritual e vice-versa. E não trata disso, não é uma ciência que trata desse intercâmbio. Então todos nós estamos vivendo isso a todo momento. Então, essas entidades ou essas influências chegam para nós, às vezes, na condição de visitas, às vezes inoportunas, ou às vezes até que a gente gosta, não é? Essas influências, quando a gente baixa o padrão vibratório, a gente vai se vinculando a certas entidades que passam a ser comensais conosco, mas às vezes vem esporadicamente, nos influencia hoje, vai embora, volta amanhã, mas aquilo vai se tornando, às vezes, um hábito, até o momento em que eles passam a coabitar conosco na nossa casa mental. Então, mais do que nós, em outros tempos, a gente está sofrendo esses bombardeios, né, dessas visitações, quando o espírito que saiu, ele pensa em voltar, às vezes chega ali num processo de visita, mas quando ele retorna com os 7 espíritos, agora é para ficar. Então a gente começa a analisar isso. Quando que às vezes essas influências são afastadas e esses espíritos vão andar por lugares áridos? É quando às vezes a gente vem fazer o processo de vinculação, seja na casa espírita, seja em casa no culto, seja mudando a nossa faixa vibratória. Então, nesse momento, por exemplo, se a gente for cada um fazer uma análise dentro dessa passagem, nós estamos vivendo esse momento em que, ao vir para a casa espírita, as possíveis influências negativas que todos nós tivemos ou temos, elas foram afastadas nesse momento, nos dando uma trégua. Aí a gente está aqui, maquinando, refletindo, renovando as energias, né? Buscando aspirações superiores, nos vinculando às entidades superiores que aqui estão, e aí daqui a pouco a gente vai embora.
Então, o que a gente está fazendo? Um processo de varredura, de ornamentação da nossa casa mental, mas o detalhe, se ela continuar desocupada, se a gente não começar a ocupá-la com os ideais superiores, com a mensagem, com a proposta de renovação espiritual, nós vamos sair daqui com a casa varrida e enfeitada. Mas se ela continuar desocupada, ou seja, a gente deixar os espaços vazios para que quando esses espíritos resolverem retornar, vai encontrar a casa nessa condição, o que eles vão pensar? Bom, o Marcos está indo no centro, está indo lá toda semana, está varrendo a casa, não vou entrar agora não, vou buscar reforço. Então, volta com 7 espíritos. É a imagem que a gente pode aí fazer uma análise para a gente aplicar isso para a gente mesmo. Aí volta com um reforço pior que ele. Como a gente não mantém a casa ocupada, porque veja bem, não bastará a gente varrer a nossa casa mental, a gente precisa pensar que tipo de mobília a gente mantém aqui dentro. Porque às vezes na nossa casa material a gente tem muito móvel, tem muita tralha, muita coisa que fica no ambiente e a mobilidade fica prejudicada, não é assim? A gente conhece gente que guarda muita coisa, vai enfiando móvel onde nem cabe, e aí você vai andando na casa, leva um esbarrão aqui, um tropeção ali, porque não há uma funcionalidade, às vezes dentro da nossa própria casa. A gente tem tanta coisa que na realidade não serve para nada. Então a gente precisa pensar, qual é a mobília? O que a gente está guardando na nossa casa mental? A gente trafega ali com facilidade, a gente tem o prazer de estar ali, às vezes a gente até enfeita, mas o enfeite é algo exterior. Quando Jesus usa essa simbologia, veja que ele está dando um grau de importância ao enfeite, mas às vezes a gente vê a preocupação com a aparência, não é? Uma casa, às vezes, muito bem decorada, muito bem, né? Mas a gente pensa, às vezes, você sente um frio ali dentro, né? Uma ausência, está faltando algo, né? O calor humano. Quantas são aquelas casas, né? Aquelas mulheres que arrumam a casa impecavelmente, mas o marido não pode estar dentro de casa. Ele sai, chega da rua, não pisa aí, tá limpo. O sujeito não tem o prazer de ficar dentro de casa, não senta na cama, acabei de arrumar a coxa. Ele vai perdendo o prazer de ficar dentro de casa. Aí vai tomar uma água, não suja o copo. Vai viver onde? Então ele vai sair, vai viver na rua. Então, às vezes, a gente precisa pensar o que de fato é importante. O adorno é algo exterior. A gente pode dispensá-lo muitas vezes. E um cadáver bem enfeitado não deixa de ser um cadáver. Então, às vezes, a gente está trocando o que é essencial pelo que é aparente. Então, Jesus nos convida a pensar nisso. Porque, às vezes, a gente está aí nesse processo de varredura que a gente está fazendo agora, porque a gente está pensando aí, nossa mente está viajando, né? Dentro de muita coisa que talvez a gente não tivesse pensado até aqui. E se a gente não mantiver a casa ocupada com algo que seja produtivo, com algo que nos defenda desse retorno desses espíritos a nos influenciar, eles vão fazer morada. Porque a gente tem um péssimo hábito de achar que os nossos inimigos desencarnados, por serem inferiores, eles são burros, né? Eles são destituídos de inteligência. E a gente sabe que há espíritos ligados ao mal, mas inteligentíssimos, muito mais do que nós. E eles vão estudando o nosso comportamento, os nossos gostos, os nossos pontos fracos. Sabem que, às vezes, basta mexer na ferida e a gente desce do salto. Então, eles nos estudam, eles são persistentes. E aí conseguem avaliar o nosso comportamento e sabem direitinho aonde que eles devem cutucar. E fazem isso com maestria. E a gente não se dá conta disso. Então, o espírito chega, analisa o ambiente, vê que houve uma mudança parcial ali, mas como ele é inteligente, ele fala, eu posso não dar conta disso sozinho agora, porque já fez uma limpeza aqui, o ambiente já ficou mais asepsiado. Então, para não correr esse risco, o que ele vai? Ele busca reforço. E aí, piores do que ele.
E aí o quadro se agrava, porque agora não é 1, são 8, porque é ele mais 7. O quadro agora vai ficar muito mais difícil de ser revertido do que anteriormente. E aí prossegue Mateus narrando que ao levar esses 7 espíritos, os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. E todos nós sabemos que quando o indivíduo que está num processo de abstinência, seja do álcool, do fumo, de qualquer vício, quando ele tem a recaída, é complicado. O sujeito está 1 ano sem beber, é um alcoólatra inveterado, mas está resistindo. Mas chega um dia que às vezes ele não consegue segurar, toma uma, pronto. É um desastre. E para se levantar a gente sabe o quanto é complicado. Assim também na área das obsessões, não é? Que às vezes está ali resistindo, mas quando esses processos se intensificam, a gente vê como que o quadro vai agravando. Então a pessoa às vezes começa a vir à casa espírita, recebe ali o atendimento, né? As entidades costumam ser encaminhadas e elas vão percebendo que a casa mental começa a sofrer esse processo de varredura. Então, como eles são inteligentes, sabem, nós estamos perdendo terreno. O que fazem? Intensificam a investida. E o que a criatura chega à conclusão? Ou a família, que ao invés de ajudar, às vezes joga a toalha. A investida aumenta, e aí o que o sujeito pensa? Aí, foi só eu começar a ir lá no centro que a coisa piorou. Não é assim? Piorou. Comecei a ir lá, mas a pessoa não entende que faz parte do processo. Então querem, às vezes, resultados milagrosos, no sentido de que um processo que vem acontecendo talvez de encarnações passadas, não é? Porque as obsessões normalmente têm o seu início, às vezes não nessa existência, mas já vem de longe. Muitas vezes nós estamos aí num processo que a misericórdia divina nos concede de um afastamento temporário para que a gente consiga criar ombros largos para suportar as investidas que nos aguardam lá na frente. A gente não sabe. A gente não sabe por quantos desses caminhos a gente andou, não é? Quantos inimigos fizemos no passado. Então, às vezes, temos a colher de chá de estar aí buscando o recurso para que a misericórdia divina nos dá esse refresco, né? Porque se a gente fosse pagar conforme a gente erra, a gente estava lascado, né? Como nos dizia Chico, a gente erra por atacado e paga varejo, porque se a gente for pagar por atacado, a gente não dá conta. Então, o mundo espiritual vai soltando aos poucos, né, permitindo com que os nossos compromissos, as nossas contas cheguem na medida em que a gente possa suportar. Então, às vezes, hoje a nossa vida está tranquila, né? A gente, a nível desses assédios espirituais, e às vezes a gente está analisando a vida do outro que está passando os perrengues, aí a gente acha que é fácil, né? Resolve tudo na vida dele. Mas a gente não sabe o nosso momento, se vai chegar, quando vai chegar, em que circunstâncias nós estaremos. E às vezes chegam as contas, num momento que às vezes a gente está com a casa mental desajustada. Ou às vezes até arrumadinha, mas sem a ocupação devida. Porque a gente tem que tomar conta dos nossos pensamentos, que são essas energias criadoras. E hoje, mais do que nunca, a gente está aí sendo bombardeado com uma gama enorme de informação, de situações em que a gente tem ficado preso a futilidades. A nossa casa está muito... A gente vê as pessoas com essa preocupação do corpo sarado em dia, não que isso seja um erro, mas o objetivo central da maioria tem sido isso. Então essa exterioridade aonde muitas vezes você vai conversar, troca meia dúzia de palavras, é um desastre. Você vê a futilidade ali imperando e sendo
às vezes se colocando numa posição vulnerável a essas investidas. Quantos casos de suicídio nós temos visto na atualidade, onde você olha a pessoa, uma vida financeira equilibrada, uma vida amorosa sem muitos problemas, mas a pessoa carregando dentro de si um vazio existencial, que às vezes você só vai dar conta na hora que ela comete o ato. E você fala, mas poxa, a pessoa não tinha problema nenhum dentro da nossa ótica, né? Problema financeiro, tinha, estava aí com as contas apertadas, não é? A família, mas a gente não viu que estava faltando alguma coisa. A casa estava muito bem enfeitada, varrida, porém não estava devidamente ocupada. E é isso que Jesus está chamando a nossa atenção, para que nesse processo de reconstrução mental, a gente, vivendo essas influências conforme nós vivemos mais do que em outros tempos, não é? Essas investidas, principalmente naqueles que estão trabalhando no bem, porque esses espíritos, o que eles querem? É que o processo de transformação da criatura e do planeta seja retardado o máximo possível. Porque grande parte deles sabem que não vão poder permanecer aqui. Então, é aquela postura egoísta, né, que muitas vezes a gente vê. Quando a gente erra e a gente fica doido para alguém errar na mesma condição, para a gente dizer assim intimamente, ainda que a gente não verbalize, ainda bem que não é só eu, né? Que sou só eu. Tem mais gente fazendo o que eu faço. Intimamente, isso às vezes nos dá uma certa alegria, ao passo que a gente deveria atentar para essas situações. Então a gente vai identificando quem são essas personagens, e nós estamos em qual condição? Na condição desse espírito imundo, que vive atazanando a vida dos outros, e não só na condição de desencarnado. Porque quando o espírito imundo está por aí, infernizando a vida dos encarnados, e é encarnado, não é? É aquele verdadeiro obsessor, encarnado, obsediando outro encarnado, na condição de marido, de esposa, de mãe, com filho, não é? Não deixa a pessoa fazer nada, dá um respiro. Não confia, porque não confia em si próprio. Não é? A gente sabe que muitas vezes nós estamos projetando o nosso reflexo na vida dos outros. E esse processo de confiança, seja na condição dos relacionamentos afetivos, na condição das amizades, ele passa muito por isso, não é? E a gente se projetar no outro, a gente sempre acha que o outro vai nos dar uma pernada. Então a pessoa fica sempre com a prevenção. E quando a gente quer tolher muito o outro é porque a gente não se garante, não é? Então é aquela mulher que não confia no marido porque ela não confia nela própria. Ou porque às vezes ela até já anda por caminhos tortuosos. Ou nós estamos na condição desse homem que a sua casa mental não está devidamente resguardada. Ou às vezes até na condição de um desses 7 espíritos, piores do que o primeiro. E a geração má. Então essas são as personagens que a gente vai encontrar nessa passagem. Em algum deles a gente pode se enquadrar aí, não é? Vivendo às vezes momentos de uma personalidade ou de outra. É essa a proposta de Jesus, né? Para que a gente avalie onde é que a gente está dentro disso, não é? Ou fazemos parte aí dessa geração, dessa multidão que ainda não vibra no bem. E aí a gente vê a narrativa dizendo, né, que as consequências para essa geração má que aí está, ou seja, que está vibrando nessa faixa mais baixa, será funesta, porque se a gente não busca resguardar o nosso campo mental, não é, para sofrer o menos possível esse tipo de investida, porque normalmente a gente sofre esses bombardeios. Vez por outra a gente dá uma escapulida com os nossos pensamentos, pensa bobagem. Então quando a gente começa a escorregar para esse lado, a gente, deixa eu dar uma reequilibrada aqui, deixa eu dar uma guarnecida no meu campo mental, na minha casa mental, para que eu não permita essa investida aí, essa intromissão. E vez por outra, e fruto da nossa vigilância, acaba acontecendo. Aonde o fato se dá? Tanto no terreno árido, na casa mental, ou ali,
não é? A gente vai ver esses lugares, identificando que muitas vezes o problema está logo ali perto. Então, Jesus nos convida a isso, a meditarmos que todas essas circunstâncias e personagens vão refletir na nossa personalidade. O tempo e a circunstância. Quando o Espírito tem saído, ou seja, o momento em que ele sai, que vai nos proporcionar o alívio e o refrigério para que a casa agora, destituída daquela influência para a permanência dele ali, a gente tem esse tempo de fazer a asepsia, a varredura, que a gente até enfrente. Mas o fator principal é a ocupação da nossa casa mental. Ou seja, estarmos presentes em tudo aquilo que estivermos fazendo. Porque às vezes a gente está num lugar, mas o pensamento está em outro. Então é presentificar as nossas ações, o nosso comportamento, para que a gente consiga passar por esses bombardeios sem maiores consequências. Então veja bem, o tempo e circunstância, quando esse Espírito sai, né, vai nos ensejar, ele vai trafegar pelos ambientes. Assim como existem terrenos áridos, existem terrenos férteis. Isso simbolizando os lugares ou as aspirações que todos nós teremos ou temos para onde irmos. Quando a gente se deslocar desses ambientes aonde a gente influencia ou é influenciado. E aí vai levar consigo, né, o reforço. E como o fato se dá. Quando o Espírito está buscando repouso, quando ele está voltando, encontra a casa desocupada, varrida, adornada, e entrando acaba habitando ali. O que a gente vai entender para a gente ir fechando aí a nossa análise? Não é? É que chega um momento em que há, por uma concessão da misericórdia divina, o término desse ciclo, desse período, desse setênio, né? Do 7 aí, que vai ter essa representatividade, vinculações que foram criadas, desenvolvidas, por frutos da nossa invigilância, né? Da nossa maneira equivocada de analisar situações, de vivenciar situações, de nos relacionarmos nas situações, e com isso nós fomos criando padrões negativos, tanto de aspirações quanto de consequências em virtude dos nossos atos. E com isso nós geramos muitos sofrimentos no passado, para nós e para os outros. E por desconhecer o grau desse sofrimento que muitas vezes nós geramos nos outros, nós criamos processos, vinculações que não foram desfeitas ou devidamente desfeitas. Então, nos processos de julgamento e análise, né, da vida dos outros, o cuidado que a gente tem que ter é justamente em relação a isso. Porque hoje a gente talvez esteja vivendo uma fase da nossa vida onde a gente não tem sofrido tantos bombardeios, ou às vezes estamos até num momento de calmaria. Mas como nesses ciclos, né, que se repetem, que voltam e que vão se sucedendo, a gente desconhece, não é? O que nós vamos encontrar lá na frente? E as circunstâncias nas quais nós nos encontraremos, muitas vezes, pode ser que gere aí fatores de perturbação, de dificuldade de entendimento, né, de superação. Quantas pessoas, às vezes, com um nível de conhecimento até considerável em relação à vida espiritual, têm apelado para o suicídio. Aí você, ao tomar conhecimento, você fica, poxa, mas fulano, né? Fulano estava no centro, né? Era espírita. A gente acha que só suicida quem não é espírita. Mas a gente não tem a dimensão das investidas que muitas vezes aquela criatura está sofrendo, não é? O seu grau de comprometimento está passando. E muitas vezes chegam esses 7 espíritos aí, ó, aliado a mais um, e a pessoa não tem resistência. Ou às vezes estava ali convivendo conosco e a gente não percebeu que ela estava sofrendo essas investidas todas. E aí a gente assusta, mas como? Não é que fulano foi fazer isso? Então é um processo paulatino. É um processo que muitas vezes a gente está com a nossa casa mental naquele momento em que o espírito já saiu, mas a gente não tenha mantido com o estudo, com a ocupação devida, com as reflexões, com a prece, não é?
a necessidade de vigiar e orar, que às vezes a gente tem muita oração na boca, na ponta dos lábios, né? Ah, eu oro toda noite, eu oro toda manhã. Mas qual é o nosso processo de entrega nesse momento em que a gente está orando? Às vezes a gente até ora, mas não vigia. Às vezes a gente ora de manhã e à noite, quando ora, né? Isso quando a gente não vai orar à noite e o Pai Nosso, né, ou a nossa prece, quando não é decorada, ela fica pela metade porque a gente está tão cansado, a gente deixa para ir para a cama na hora que o sono já está nos julgando, né, para o chão. Aí a gente começa e não há aquele processo de sintonia com o mundo espiritual. E a gente passa o dia inteiro com o pensamento com a casa desocupada. Então os espíritos ficam esperando. Ele tem um tempo muito maior para eles trabalharem essas investidas, porque a gente só lembra de orar, só que assim, nas outras horas do dia nós estivéssemos num processo de vigilância. Imaginemos alguém que está fazendo a segurança de um local. Normalmente o sujeito está portando uma arma. Então a gente pode comparar a recomendação de Jesus, a vigilância e a oração, com o sentinela que está ali. Ele está armado, mas se ele não estiver vigilante, ele pode ser surpreendido. Ele está ali, às vezes com um arsenal ao seu redor, mas não está vigilante. O inimigo está na espreita, viu? Que ele não está vigilante, chega, rende, ainda leva o arsenal com ele. Então daí Jesus colocar como imperativo a vigilância, porque não bastará a gente estar armado com a prece. Se um longo período do nosso dia a gente está invigilante. Só naquele momento de sintonia, depois a gente baixa a guarda, o inimigo vem, que são o inimigo na condição dessas investidas que a gente sofre a todo momento. Mas também não bastará estarmos vigilantes e desarmados, porque seremos rendidos também, em algum momento. Então, a oração e a vigilância, sendo que Jesus coloca primeiro a vigilância como fator principal, porque você estando vigilante, muitas vezes não estando armado, você ainda pode fugir à rendição. Mas estando armado e vigilante, você ainda pode ser surpreendido. Então, esses sofrimentos que nós geramos, que a gente desconhece, em virtude de passarmos pela lei do esquecimento, fundamental para a gente conseguir suportar uma série de situações que a reencarnação nos faculta, né? Porque esse mergulho na carne, né, que é a bênção de Deus, tanto para o nosso progresso, como para ocultar num primeiro momento aquilo que nós fizemos de errado, para que a gente tenha forças para prosseguir. Então, essa situação desse afastamento também a gente pode projetar na questão da oportunidade reencarnatória. Que é quando esses companheiros são afastados, enquanto eles estão andando por lugares áridos, e a gente tem a tempo de, ao mergulhar na carne, recebendo as orientações, né, que competirão àqueles que vão nos receber na nova etapa da vida, para a gente conseguir ocupar essa casa, para que quando essas entidades retornarem, a gente consiga aí, mesmo sofrendo as investidas, suportar aí, não permitirmos cair novamente nas situações que criamos no passado. Então vejamos que essa passagem ela pode nos ensejar a análise em diversos campos da vida, seja em relação a nós mesmos, na nossa relação com o mundo espiritual, com essas influências, pode ser no nosso campo de trabalho, pode ser em relação à nossa vida atual, ao mergulho na carne, pode ser dentro do nosso lar. Se a gente quiser, a gente trafega analisando diversos setores da nossa vida com essa recomendação de Jesus a respeito de mantermos não só a casa varrida, asepsiada, porque esse processo de varredura, às vezes também, como acontece na vida de muita gente, a gente faz aquela faxina superficial, né? Joga a sujeira para debaixo do tapete, não faz a limpeza devida, e aí a sujeira está lá. A gente não fez a asepsia que deveria ter sido feita. Então, que essas reflexões possam aí nos proporcionar analisarmos como é que a gente tem conduzido e reconstruído a nossa casa, ou nesse processo constante de reconstrução
da nossa casa mental. A gente tem se permitido aí a se envolver em tantas influências negativas, principalmente nas redes sociais, quando a gente tem ali, a tempo e a hora, muita coisa boa, mas muita coisa que não presta. O tempo dedicado à nossa construção ou à nossa reconstrução espiritual, como tem sido, e a gente vai percebendo que a gente tem deixado a desejar. Então, que a gente aproveite aí essas reflexões, que todos nós sofremos essas investidas, essas influências, às vezes cedendo aqui, cedendo ali, mas com uma grande chance de fazer esse processo de ocupação da nossa morada íntima. Às vezes nós estamos muito ausentes de nós mesmos, e é por isso que a gente às vezes não tem suportado tanto bombardeio. A gente tem nos permitido aí ficar com muito pouca resistência moral, espiritual, por conta de ficarmos adornando a nossa casa sem buscarmos a consistência, a robustez, as defesas que a gente precisa implementar para sofrer o menos possível essas influências que aí estão. Isso seja só um aperitivo para a gente criar essas resistências morais, desenvolver essas resistências morais, para suportar tudo que aí está, porque ninguém está isento, dessas influências, está isento de quedas, Nossa vida pode estar indo muito bem, mas a gente não sabe se em algum momento a gente vai dar uma escorregada em alguma casca de banana. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.